Estamos aqui iniciando mais um podcast FEMPTUR, hoje recebendo Solange Portela, secretária de Turismo de Nísia Floresta. Solange, que é uma apaixonada pelo turismo, servidora de carreira da Secretaria Estadual de Turismo, ela que é bacharel em Psicologia e bacharel em Economia e há alguns anos trabalha na Secretaria de Turismo, né? Já passou pelo Prodetur, já foi secretária adjunta de Turismo durante muitos anos, foi secretária estadual de Turismo e hoje se encontra em Nísia Floresta, compartilhando de toda a sua experiência na atividade turística e fazendo um trabalho naquele município. Seja bem-vinda, Solange, e vamos bater um papo aqui bem descontraído sobre o turismo potiguar. Bom, primeiramente, agradecer o convite, seu e de Antônio Roberto, de estar aqui com vocês falando um pouco sobre o turismo em Nísia Floresta, uma atividade que é tão apaixonante. Verdade. Todo mundo que vem aqui nesse podcast só falta não parar mais de falar, porque são pessoas apaixonadas pela atividade turística. Quem é Solange Portela? Quem é Solange Portela? Uma mulher que ama a vida, que ama as filhas que tem, a família que constituiu, com o marido. Sempre trabalhei, nos últimos 37 anos, trabalhando com turismo, e que, acima de tudo, eu gosto de conhecer o mundo, conhecer o Rio Grande do Norte, o Brasil, e gostaria que todas as pessoas tivessem as mesmas oportunidades, que a gente vivesse numa sociedade mais igualitária. Solange Portela, que recentemente foi avó. Sim. Não é isso, Solange? Exatamente. Descobrindo o meu mais novo papel de avó, que é assim, espetacular. Eu digo que é apaixonante também. Ser mãe novamente. É ser mãe diferente. Me diziam que era diferente, mas só quando a gente que a gente realmente percebe essa diferença. Muito bacana, Solange. Pois bem, vamos aqui conversar, sobre o turismo local. E eu queria saber qual a relação de Solange Portela com a regionalização do turismo, com a interiorização do turismo, já que você trabalhou tanto tempo no programa de regionalização. Eu comecei a trabalhar com o programa com a regionalização, com a interiorização, antes do programa de regionalização. Porque na época eu trabalhava no Prodetur, quando você falou aí, nós já trabalhávamos com regiões. Então, por isso que aqui no Rio Grande do Norte, nossas primeiras regiões tiveram aquela nomenclatura, polo. Então, era o polo Costa das Dunas ali, que o Prodetur propunha isso, que tivessem essas regiões agrupadas por municípios. E aí, outros estados que trabalharam com o Prodetur, como Bahia, como Ceará, Pernambuco, você consegue ver ainda regiões que usam esse termo. E ali eu comecei exatamente a visitar os municípios do Rio Grande do Norte. Ali era 2003, 2002, batendo esse Rio Grande do Norte para falar sobre como agrupar esses municípios em regiões. Era governo Vilma de Faria, primeiro governo Vilma de Faria. Exatamente. Prodetur 1 ou era 2? Indo para o Prodetur 2. Isso, o Prodetur 2 foi assinado em 2003, se não me falha a memória. Então, ali, então comecei em 2001, viajando pelos municípios aqui próximos, formando o Costa das Dunas, que na época ia ser 16 municípios, falando para ele sobre isso, como trabalhar de uma forma integrada. E aí, em 2003, com o Ministério do Turismo, 2004, começou o programa de regionalização e veio a proposta de que outras regiões saíssem do programa de municipalização e entrasse no programa de regionalização. Que antes era PMT, era exatamente. Isso? E aí eu comecei a andar pelo Costa Branca, ali pela região da Costa Branca, pela região do Siridó, para que agrupasse, nós chamávamos ali também de polo, para manter a mesma nomenclatura que já usávamos no Costa das Dunas. E em seguida, acrescentando o Agreste Trairi e o Serrano. Então, a partir dali, a gente começou como trabalhar de forma regionalizada, como estabelecer uma governança compartilhada e descentralizada, que é isso que propõe o programa de regionalização,
que a gente tenha essa política de uma forma organizada. E hoje nós temos aqui no Rio Grande do Norte, são 11 regiões turísticas. Durante um período funcionaram em formato de conselhos regionais, mas hoje todas as 11 regiões têm seu CNPJ próprio, seguindo a recomendação do próprio Ministério, né, a orientação da importância que seja constituída uma pessoa jurídica para ter mais autonomia, independência e possa trabalhar de uma forma descentralizada. Ainda precisamos avançar um bocado aqui no Rio Grande do Norte, dentro da regionalização. Mas ao longo desses 15 anos já avançamos bastante, né? Eu acho que a gente tinha, eu penso que a gente tinha três polos turísticos inicialmente, depois passou a ter 5 polos, salvo engano, né? O último foi o Polo Serrano, e atualmente tem 11 polos, né? Como é que você vê esse processo de desenvolvimento na regionalização do turismo potiguar? Avançou bastante? Avançou em alguns pontos, porque assim, antigamente realmente nós tínhamos apenas 5, mas trabalhávamos ali variando, né? Porque o processo de você entrar no programa de regionalização e no mapa do turismo brasileiro é um movimento que é definido pela gestão municipal. Então, não cabe nenhum outro ente dizer vamos botar esse município no mapa e integrar uma região, porque tem que ter uma adesão espontânea do município. E aí nós já chegamos a trabalhar com 90 municípios e chegamos a ter momento que éramos 65. Atualmente estamos, eu acho que em torno de 85. Então, o número de municípios não chegou a aumentar. O que houve foi uma subdivisão de regiões, que aí você passa a trabalhar com um grupo menores de municípios, que eu acho que isso torna uma coisa mais dinâmica, porque quando você tem 16, 20 municípios, até 23 em regiões, como chegamos a ter em algumas regiões, a gente nota uma ausência de gestores ali trabalhando ativamente. E quando você tem regiões menores, a integração fica maior. Pelo menos é uma percepção minha. E os avanços, assim, hoje a gente já vê o setor privado também participando dessa governança regional, porque a governança é o grande diferencial. Não basta você ter números, eu tenho 11 regiões, ou eu tenho 5, ou eu só tenho 2. Se você não tiver uma governança fortalecida, comprometida, enganjada ali para, de fato, desenvolver o turismo daquela região, você continua andando a passos de tartaruga. Então, hoje a gente vê, temos 11 aqui no estado, algumas têm uma participação significativa da comunidade, do empresário e da gestão municipal. Isso não exime a gestão municipal participar ativamente, né? Mas algumas outras regiões que predomina apenas a gestão pública. E isso a gente nota que demora um pouco a se apropriar dessa senso de responsabilidade dentro do programa de regionalização. Solange, para esse município ser considerado município turístico, quais as exigências mínimas? Você tem que ter um órgão municipal com orçamento próprio, tem que ter equipe, tem que ter turismólogo ou não? Como é que funciona? E pergunto, se essas 11 regiões, todos os municípios, eles já têm todas essas exigências atendidas ou tem algum município ali que está ainda se encaminhando para ser considerado município turístico e está dentro da categoria? Hoje, no Brasil, né, que aí a gente segue a política pública do Ministério do Turismo, Ministério né? do Turismo, a portaria do Ministério do Turismo tem 5 critérios que ele exige para estar dentro do mapa. Você ter um órgão de turismo dentro da estrutura formal do município, da prefeitura. Seja secretaria ou não. Pode ser. Pode ser fundação? Pode ser uma fundação, mas tem que ser um órgão que integra a estrutura municipal. Uma fundação que seria uma administração indireta vinculada a uma administração direta. E que tenha, assim, não necessariamente uma secretaria de turismo sozinha. Ela pode ser Secretaria de Turismo e Cultura, Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, varia aí em diversos municípios. Mas tem que ter uma estrutura. Comprovar que dentro daquela estrutura existe dotação orçamentária. Então, tem que apresentar a sua lei
orçamentária anual. Por mínima que seja, mas Por tem que ter mínima que orçamento. seja, nem que seja R$1 dizendo que compõe ali. E isso tudo é inserido dentro do SISMAPA, do Sistema do Mapa do Turismo Brasileiro. Então, a estrutura administrativa, a dotação orçamentária, o funcionamento regular do seu Conselho Municipal de Turismo, Sim. por meio de apresentação, no mínimo, das 2 atas no último ano, funcionamento regular, a ata devidamente assinada pelos membros, ter pelo menos um prestador de serviços obrigatório cadastrado no Cadastro, e isso aí o próprio SISMAPA cruza direto com o Cadastro, o próprio sistema do Cadastro também, que é tudo do Ministério do Turismo, então esse cruzamento é direto. Se você não tiver com um prestador com cadastro válido, o município não consegue integrar no mapa. E o quinto é um termo de adesão que é assinado conjuntamente pelo presidente do Conselho Municipal e pelo gestor municipal do turismo, que é o prefeito, dizendo que faz adesão ao programa. E no Rio Grande do Norte tem um outro critério, por uma portaria da Secretaria de Estado do Turismo, que solicita que o município, para integrar uma região, deve apresentar uma ata daquela IGR que ele pretende integrar, dizendo que há uma concordância em aceitá-lo. Participar. Entendeu? Então, são esses critérios. Existe um outro detalhe aí, que é a categorização do turismo, que é um outro sistema que o Ministério do Turismo adota para dizer se o município é turístico, se ele é categoria turística, se ele é categoria de apoio ou complementar. Município turístico, aí ele considera dados socioeconômicos, número de empregos gerados naquele município, número do fluxo turístico, que são alguns dados que se questiona como é verificado. Como é que o município vai conseguir esses dados, né? Mas está iniciando. Mas o município, o Ministério do Turismo capta isso aí do CAGED e dos dados governamentais que tem, do banco de dados. Então, hoje, Nísia Floresta é um município categoria turística, pelo número de empregos gerados dentro da atividade econômica, como outros aqui do Rio Grande do Norte. Oferta complementar é aquele município que fica próximo ao município turístico e que oferece passeios e serviços turísticos ali no seu entorno. E o município de apoio é aquele que está iniciando o seu processo, que não chega a gerar empregos diretos, não tem dados significativos no CAGED e que oferece apenas serviços, alguma oferta ali que dá um apoio àqueles municípios de oferta complementar ou turístico. São 3 categorias. Exatamente. A, B e C, é isso? Não, ou categoria turística, complementar e de apoio. Certo. Que antigamente se chamava categoria A, B, C, D, E. Sim, por isso mudou. Por isso que eu mudou agora este ano. Alguma coisa que tinha A, Exatamente. B, C. Não, bacana. Eu acho que a gente realmente avançou bastante, né? Assim, é um trabalho árduo, né? Assim, você tem que fazer uma verdadeira catequização junto ao gestor daquele município, né? Assim, turismo é uma possibilidade de se desenvolver economicamente aquela região, aquela cidade. Então, assim, não é do dia para a noite, você tem que trabalhar a infraestrutura, você tem que trabalhar a capacitação de todos os atores para depois você ter produto e criar, mesmo sendo nesse município de apoio, ele pode sim participar da cadeia produtiva, contribuindo de alguma forma. Ele seja alguém que vai lá fazer day use, ou vai comer uma galinha caipira naquele município que é passagem para um município turístico. Exato. Então, assim, é toda uma rede, e eu lembro que o Ministério do Turismo tem essa recomendação que esse trabalho deve ser feito de forma regionalizada, né? Não deveria haver uma concorrência entre municípios, mas sim que eles se complementem. Você trabalhar de forma roteirizada, inclusive entre estados. Rio Grande do Norte com Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Né? Lembrando aqui da Rota 101 Nordeste, né? Que você participou de reuniões lá em Recife.
Para quem não sabe, a Argos Eventos, juntamente com a Espacial Eventos, já executou aqui um projeto super interessante que foi Rota 101 Nordeste, que trabalhava 4 estados, que era Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, e nesse entorno da Rota 101 a gente divulgava os municípios turísticos. E aí a gente realizou um grande evento durante 2 anos, um em Natal em 2013 e um em 2015 em Recife. E Solange, à época, participou de algumas reuniões. Enfim, então a regionalização do turismo, que já foi municipalização, depois regionalização, interiorização e depois regionalização, já que não se trabalha só o interior, mas litoral também, né? Exato. É uma possibilidade real para aquele gestor, para aquele município se desenvolver, e ao longo desses anos aí, 15 anos, a gente tem visto esse avanço, tanto é que a gente hoje tem 11 regiões turísticas. Solange, falar um pouco aqui sobre Nísia Floresta. Logicamente, você está com esse desafio novamente em ser gestora do turismo naquele município. É um município próximo de Natal e daí já vai uma vantagem competitiva. Está ali aquele turista que chega na capital e ele chega pela capital, ele pode ir ali conhecer Nísia, fazer um passeio. Enfim, tem muitas praias, você tem uma grande opção de restaurantes, tem o circuito das lagoas, tem um potencial de turismo histórico-cultural. Queria que você falasse um pouco do seu desafio, do que você enxerga como potencial turístico ali naquela localidade e o que é que está sendo planejado, trabalhado. Fique à vontade para conversar conosco aqui. Antes de responder essas perguntas, eu ia só complementar a anterior, no sentido, quando você falou da Rota 101, e eu acho que hoje a gente vive um outro momento, que é o Consórcio Nordeste. Então, assim, está tendo, digamos, uma liga, uma união para que a gente tenha uma divulgação maior do Nordeste e, principalmente, uma coisa que nós já vínhamos discutindo quando eu estava lá no estado, como fortalecer esse turismo dentro do próprio Nordeste, como melhor a gente aproveitar os nossos aeroportos regionais que existem dentro do Nordeste. E hoje eu vejo que isso vem avançando. Já foi criada a marca Nordeste, tem um objetivo de divulgar isso no mercado internacional, o Nordeste em bloco, em conjunto, mas também de como fortalecer esse turismo regional dentro do Nordeste, porque nós sabemos o quanto que o turismo rodoviário cresce, principalmente no pós-pandemia, isso fortaleceu essas viagens e é o que sustenta o turismo nessa período sazonal que nós temos. Uhum. Então, eu queria só deixar isso registrado. Mas voltando a falar de Nísia Floresta. Realmente eu estou voltando, 20 anos depois, eu estive secretária no período de 2005 até 2011. Era uma outra realidade o município, era uma outra Solange, que foi secretária naquela época, naquele período. O desafio era como a gente organizar. Eu vinha muito com aquela bagagem do Prodetur, então precisamos ter um plano diretor, como é o código de obra daqui do município, como trabalhar projeto Orla. Então era mais numa parte, digamos, de elaborar estudos e pesquisas e como a gente trabalhar. De 2005 a 2025, depois que eu saí, em 2011, eu tive outras oportunidades, outras visões de mundo, e eu digo que a gente sempre está aprendendo em processo de desenvolvimento, então a gente sempre tem que buscar crescer e aprender cada vez mais. A dinâmica do turismo mudou, não apenas no Rio Grande do Norte, mas no Brasil, no mundo. Então, hoje, o meu olhar é um pouquinho diferente. Temos muitos desafios? Temos, sim. E eu lembro, lá em 2005, quando eu fui secretária, era basicamente eu e mais uma pessoa na estrutura da secretaria. Hoje eu tenho uma equipe lá com quase mais de 10 pessoas, né, trabalhando na Secretaria de Turismo. Assim, a equipe que eu digo, ninguém faz nada sozinho. Se eu não tiver o meu operacional ali
junto, me ajudando, trabalhando comigo, a gente não faz muito. Por mais que o prefeito dê esse espaço para a gente atuar, trabalhar, mas precisa daquele corpo de servidores ali comigo, trabalhando em conjunto. Mas, assim, é um município próximo a Natal, de verdade, mas nós temos meios de hospedagens lá, que eu acho que esse é o grande desafio, como melhorar e aumentar essa ocupação hoteleira lá no município, além do final de semana e período de alta estação, mas no período de baixa estação e durante o meio de semana, que os próprios empresários dizem assim, realmente a gente precisa melhorar e até aumentar o ticket médio deles, para que a gente tenha aquele turista que vem e que gasta mais, que deixa mais receita no município. Vejo como um dos principais desafios. Então, a gente tem muito o turismo de bate-volta das pessoas. Os grandes receptivos daqui de Natal levam seus grupos, seja não apenas de brasileiros, mas inclusive de estrangeiros. Hoje, o número de argentinos frequentando Nísia Floresta já é significativo. Até pousadas mesmo, que tem hotel que trabalha no mercado da Argentina, me deu esse feedback essa semana, que tem aumentado o número de reservas de argentinos, sul-americanos, de uma maneira geral, no seu equipamento. Mas nos finais de semana predomina os municípios circunvizinhos, não apenas aqui do Rio Grande do Norte. Também vai. Natalense também vai, mas o pessoal do interior que chega nos ônibus da Paraíba, de Pernambuco e até do Ceará, e que vem para passar o dia. Então, o desafio é assim, como conquistar para que essas pessoas não venham passar apenas o dia, que venham passar o final de semana para pernoitar. Faça pernoite, né? Exatamente. Porque já tem muito serviço lá. Você tem uma vasta gastronomia, né? Nísia Floresta é conhecida como a terra do camarão. Terra do camarão. Né? Você tem história, você tem cultura, assim... Você vê muito potencial turístico já avançando, né? Já indo muita gente, mas... agora mostrar que tem meios de hospedagem onde você pode ir passar 5 dias lá com a sua família, descansando em refúgios e durante o dia fazendo toda essa sorte de passeios. Enfim, é uma opção bem atrativa. E assim, uma outra ideia que a gente pensa, ver como fortalecer, se Nísia Floresta é um município muito extenso. Então, a sede do município fica às margens da BR-101, onde a gente tem todo o nosso contexto histórico-cultural, a própria história de Nísia Floresta, quer dizer, uma mulher à frente do seu tempo, que tem uma bagagem assim, que precisa ser melhor divulgado e conhecido. Quem foi essa mulher? Porque dentro do município, agora, esses últimos anos, tem melhorado essa própria imagem, porque eu lembro que quando eu cheguei lá em 2005, havia até a imagem dela não era tão bem vista, porque era assim, quem foi essa mulher que atravessou o oceano e foi morar na Europa sozinha, sem marido? Quer dizer, se hoje a gente ainda encontra esses preconceitos contra a mulher, você imagina lá 100 anos atrás. Então, isso já tem mudado, a gente vê tantos escritores valorizando a história de Nísia Floresta, então isso já tem melhorado. Temos a igreja, temos a estação Papari, então tem o baobá, que é uma árvore centenária, então temos vários contextos históricos. E agora, recentemente, fomos procurados por uma empresa de receptivos de Natal que já montou e está começando a operacionalizar, comercializar um roteiro diferenciado para o turismo de experiência, onde está contemplando exatamente o centro de Nísia Floresta. Então, a gente cria boas expectativas nisso. Então, a gente, quanto poder público, quanto prefeitura, sabendo da nossa responsabilidade, como melhorar essa imagem do centro da cidade. No aspecto de segurança, estamos agora implantando sistema de vigilância monitorada no município. Importante. Que é uma área muito grande, não apenas no litoral, mas na sede do município também. Vamos ter guarda municipal a partir do próximo ano.
Então, são pequenas ações que são realizadas que vêm fortalecer o turismo municipal, bem como ações trabalhando em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. Eu sempre muito trabalho, né, eu sempre costumo dizer, desafio. Quando a gente trabalha na Secretaria de Turismo, quando a gente tenta assim espremer o que é que uma Secretaria de Turismo faz, aí dá aquela impressão assim, não, a Secretaria de Turismo faz pouco, porque, a bem da verdade, a gente funciona muito mais como um articulador. Interlocutor junto às outras secretarias. Junto aos outros órgãos. Porque a limpeza urbana impacta diretamente no turismo, mas não é responsabilidade da Secretaria de Turismo, é da Secretaria de Obras. Segurança. Melhorar a qualificação profissional. Eu dependo dos órgãos que faz a capacitação e incentivar os prestadores que queiram fazer a capacitação. E a própria promoção e divulgação do destino. Bacana, Solange, assim, você está, né, com esse novo desafio, mas com a sua experiência, eu tenho certeza que você vai obter muito êxito, conquistas, né, de continuar avançando, porque Nísia Floresta tem um grande potencial. Eu estava até pensando, você falando sobre Nísia Floresta, e eu pensando que, de repente, Nísia poderia sediar um grande festival literário. Tem tudo a ver, é uma ideia, né, assim, para se pensar, por que não reunir escritores, lançamento de livro, tem que pensar grande. Fica essa ideia aqui só para ir sendo maturada, tá certo? Mas vamos aqui, a gente já está avançando aqui no nosso horário e eu tenho aqui muitas questões que eu queria conversar com você ainda. Não sei se vai dar tempo. Bora. Mas vamos lá. Falar um pouquinho sobre FEMPTU, Solange. Você que acompanha desde do início, tanto o Fórum de Turismo como a FEMPTU, queria saber de você, na sua opinião, qual a importância de uma feira como essa, Feira dos Municípios e Produtos Turísticos do Rio Grande do Norte, para o município turístico Potiguar. Qual é essa importância ao longo desses anos? Eu considero, assim, eu sou fã da FEMPTU, né? Você sabe disso, e do Fórum. E eu acho muito importante, porque é um momento em que o município tem a oportunidade de se apresentar no seu principal mercado emissor de turista para o Rio Grande do Norte, que é a capital, em Natal. E, assim, um outro ponto, é um momento em que falando de Nísia Floresta, que sempre está presente na FEMPTU, de dizer ali, olha, quando você está em Pirangi do Sul, quando você está em Búzios, está em Tabatinga, você está em Barreta, você está em Nísia Floresta. Isso é importante saber, viu? Entendeu? Porque todo mundo acha que está na Grande Natal. Não, eu estou em Natal. Eu fui a Natal, fui em Tabatinga. Eu fui em Natal, fui na Lagoa de Arituba. Eu fui em Natal, fui na Lagoa de Carcará. Não, você foi a Nísia Floresta. Então, esse é o trabalho que a gente também precisa fazer e eu vejo a FEMPTU como essa oportunidade da gente exatamente estar trazendo o nosso empresariado junto, dizer que, nós temos restaurantes que você pode ir lá nos conhecer, porque afinal de contas você está em Natal, em 30, 40 minutos você chega lá. Você tem meios de hospedagem que você pode ir aproveitar um feriadão, ou então, hoje em dia a gente sabe que com a dinâmica de teletrabalho, pessoal da melhor idade, por que não ir durante a semana, ficar hospedado? Exatamente. Tem gente que faz isso, né? Temos pousadas à beira-mar, tem pousadas que realizam day use. Então, temos diversas oportunidades, passeios para fazer em nossas lagoas e dunas e tudo mais. Então, existe um leque de oferta. E da mesma forma que Nísia Floresta tem essa oportunidade, todos os demais municípios do Rio Grande do Norte que têm essa visão assim, de estar no principal mercado emissor para divulgar suas potencialidades, estar presente na FEMPTU. Eu sempre repito isso, Solange, assim, aquele seu visitante em potencial, ele está em Natal, né? Se você é gestor em Nísia, Paramirim, Santa Cruz, Seridó, você pode ir buscar na FEMPTU aquele seu visitante que é mais fácil que você conquiste ele, pela própria condição geográfica. Assim, turismo a gente começa dessa forma. E nós enxergamos que esses municípios que participam da FEMPTU têm essa mentalidade, sabe? Assim, ele vem divulgar, para muitos municípios, a única feira de turismo que ele participa.
e ele vem, se organiza, faz um planejamento. Tem alguns municípios que fazem até uma programação para cada dia e divulga. A gente já vê essa profissionalização, a gente fica bem satisfeito, porque ele enxerga que o norte rio-grandense precisa conhecer mais o Rio Grande do Norte. Isso depois da pandemia, a gente viu que muita gente passou a conhecer mais do próprio estado. Nós vimos semana passada no evento da Fé Comércio que a região Nordeste é onde mais se viaja entre os estados, que é uma coisa boa para a gente, né? Enfim, eu acho que esse turismo regional, como você mesmo falou aí, ele é muito importante e os municípios potiguares podem se aproveitar desse potencial, né, desse visitante que ou só conhece Natal, só conhece Pipa, já foi até Galinhos, mas que pode ir ali para Nísia Floresta. É importante você estar lá se divulgando o stand de Nísia Floresta, saber que Búzios, Pirambuzos ali já é Nísia Floresta. Isso é uma ação importante para cada município. E queria saber de você, Solange, se você enxerga já que muitos turistas e o próprio Potiguar, ele está conhecendo mais do próprio Rio Grande do Norte, ele está indo mais para o interior? Eu penso que sim, mas você que esteve durante muito tempo na Secretaria de Turismo, você tem essa percepção? Eu acredito que sim, e eu considero isso quando a gente percebe o aumento do número de meios de hospedagem em determinados municípios espalhados dentro do Rio Grande do Norte. Então, assim, o investidor, ele só vai abrir um meio de hospedagem ali quando ele sabe que tem a demanda. Então, isso a gente já percebe em várias regiões, esse aumento do número de meios de hospedagens espalhado pelo Rio Grande do Norte. Tem algumas regiões que essa percepção ela é mais evidente, por exemplo, lá em Monte das Gameleiras, Serra de São Bento. Ali foi uma região que realmente a gente percebeu um crescimento expressivo nesses últimos 10 anos. Mas temos também ali na região norte do estado, exatamente, que pega ali a região Vale-Mar, e tudo mais, que pega Galinhos, Touros, Macau, seguindo ali naquela região, um crescimento. Eu acho que é em Porto do Mangue ou é Areia Branca, agora eu estou em dúvida, que criou um espaço que já está sendo destino de casamento. Bacana. E assim, a própria região do Siridó também tem... Sim, Lagoa Nova está despontando, exatamente, né? Tem condomínios. Crescido nesse aspecto. Está avançando bastante. Lagoa Nova e região, Cerro Corá. E a região serrana também tem melhorado e qualificado os seus serviços turísticos. Então, a gente vê... E assim, aí a gente vê outras regiões, como a região do Potengi, a região do Cabugi Central ali, despontando, entrando ali nessa competitividade, mostrar eu existo, eu também. Querendo fazer parte do bolo do turismo, né? Exato. É importante, a gente tem lá, a cadeia produtiva hoje, antigamente falava-se em 52 segmentos dentro da cadeia produtiva. Hoje a Fé Comércio fez um levantamento, já fala em mais de 70 segmentos que compõem a cadeia produtiva. Enfim, e existem estudiosos que falam que não é muito mais. Então, todo mundo quer participar e deve participar, enxergar o turismo como uma atividade econômica que pode sim gerar renda, pode gerar emprego. Eu acho que isso é importante que a gente faça esse trabalho educacional, um ativismo mesmo, mostrando para aquele gestor que o município dele, que tem algum atrativo turístico, ele pode ter um plano de desenvolvimento turístico e melhorar a condição de vida da sua população. A gente torce por isso, trabalha para isso. A FEMPTU tem esse viés também, mostrar essa possibilidade de melhoria na condição de vida daquele habitante, daquele munícipe. Você gosta muito de provocar, e eu também. E quando você fez essa observação aí, eu lembrei de um pequeno detalhe, que todo mundo fala que turismo gera renda, gera trabalho, e melhora, inclusive, a arrecadação, seja de um município ou de um estado. E, infelizmente, o que a gente vê, na grande maioria, não vou dizer em todos, né, essa consciência de que acha que
o dinheiro investido no turismo é um gasto. E na hora que ele precisa fazer qualquer contenção, o primeiro coisa para a cultura, corta logo o turismo. E não vê que está cortando uma fonte de arrecadação. Então, eu acho que ficaria uma provocação aí para o próximo Fórum de Turismo, vocês levarem essa temática. A receita que o turismo gera num município e num estado, inclusive no Brasil. Porque hoje a gente vê aí o Ministério do Turismo mostrando o quanto a arrecadação brasileira aumentou, né? Nós atingimos até que, enfim, o marco do turismo internacional no Brasil. Passou dos 6 milhões. Do bendito, né? Quantos anos a gente ficava ali? Desde que eu comecei era 5,7, 5,8. Fala-se em passar dos 6 milhões. Uma década não, acho quase 2. Bom, e aí no Estado, e assim, a gente já percebe hoje, a Secretaria de Tributação do Estado já tem essa visão, vendo o quanto o turismo tem incrementado a arrecadação estadual. E eu acho que os gestores municipais precisam também ter essa visão de que... essa consciência, né? Enxergar isso aí. Enxergar isso. Arrecadar mais para poder investir em educação, Exato. em segurança, o retorno saúde, que em isso todos os traz. setores. Exatamente, perfeito. Fica essa dica, nós vamos pensar nessa pauta. A gente sempre, durante o Fórum de Turismo, traz temas que sejam relevantes para aquele município, né? Assim, para os municípios do Rio Grande do Norte, tanto mostrando o que alguns cases, por exemplo, né? A gente já trouxe Gramado, trouxe... o que mais? Trouxe Gramado. Faz uma mesa com secretários de tributação para mostrar a arrecadação do turismo. A gente trouxe Bento Gonçalves, a gente já trouxe alguns cases e mostrando que dá para fazer uma coisa parecida, sabe? Assim, eu acho importante a gente mostrar para o gestor público, para aquele que decide, porque na hora que ele tiver números da Secretaria de Tributação, aí ele tem argumento para realmente o turismo deixa aqui na minha região, na minha cidade X. E esse recurso pode ser incrementado ou não, e se ele for incrementado, eu vou poder gastar mais. Gastar não, investir mais em educação, saúde, segurança, enfim. E eu ainda faria um outro complemento. No Estado eu já percebia isso, aí melhorou nos últimos anos e agora, voltando ao município, eu ainda vejo isso. O quanto, assim, o portal de transparência é super importante para a transparência pública. Mas o preconceito que acha que um secretário de turismo viajar, ele está gastando e ganhando diária à toa. E não vê que isso é um investimento, as pessoas não percebem que um secretário ou um técnico, na hora que ele viaja, a despesa que ele tem naquele local fora do seu destino. Desde pagar um Uber, de sair da sua casa e ao aeroporto aqui em Natal, quando chega no destino, hotel, alimentação, transporte, malas e tudo mais. Então, eu vejo como um preconceito isso, de que as pessoas acham, o secretário de turismo ganhou X em diárias. E ninguém procura saber. Não sabe que ele tem que se alimentar, tem que se deslocar, tem que dormir. A despesa dele. Só olham para uma receita, mas é um preconceito que... Isso é uma questão educacional, assim, né? Assim, a gente, realmente, o Brasil tem muitos desafios, muitas dificuldades em áreas essenciais, como saúde, educação, segurança. E aí, como você disse, quando vai cortar orçamento, aí vai logo no esporte, na cultura, no turismo. E essas pastas, elas podem ser alavancadoras de renda para aquele município. É isso que tem, até internamente, dentro da própria prefeitura, você tem que dar visibilidade e trazer esses números da tributação. Pessoal, a gente esse ano investiu X e como retorno a gente teve X aqui em arrecadação. Isso é importante, até internamente você ter essa divulgação. Solange, nós passaríamos aqui muito tempo falando sobre turismo, tem muita pauta, você vai ter que voltar aqui, viu? Voltarei, com todo prazer. E Antônio Roberto disse, eu quero entrevistar Solange aqui antes daqui do podcast iniciar aqui. Antônio tava com ciúmes aqui. Não, eu é que quero entrevistar Solange, mas ela vai voltar e será entrevistada por Antônio Roberto. E vamos aqui para o final do nosso podcast, vamos fazer um ping-pong. A gente sempre faz essa brincadeira aqui, esse ping-pong. E queria saber de você,
qual o seu destino preferido no interior do Rio Grande do Norte? Bom, hoje é Nísia Floresta, né? Eu acho que o litoral, a Lagoa, o centro histórico, está no meu coração ali. E depois de Nísia Floresta? Porque Nísia Floresta não vale. Olha, isso é uma pergunta que Difícil. gera ciumeira aí. Mas não fale 2, 3. Pronto, mas assim, eu gosto muito ali da região do... Como você falou, Serra de São Bento, Monte das Gameleiras, eu acho que é uma Bacana, área de friozinho aqui, que é muito importante. Mas Lagoa Nova também. Continuando no litoral, eu sou encantada com Galinhos e por São Miguel do Gostoso. A região lá serrana também, de Martins, Porto Alegre, é um encanto. E o Seridó também tem o seu diferencial. Olha, ela falou, eu perguntei sobre ela falou em 5 aqui, ó, só se esquivando. Mas é isso mesmo, o Rio Grande do Norte tem cidades belíssimas, tem localidades belíssimas, a gente não, para escolher uma, duas, fica difícil. E cite um destino top no Brasil. Minha meta é conhecer as 27 unidades federativas do Brasil. Faltando 6. Tá faltando 6. Mas, assim, também não consigo citar só um. Eu sou encantada, apaixonada por viajar pelo Nordeste de carro. Eu gosto de ir para Rio e São Paulo. Gosto da região sul também. E eu acho que a região norte e centro-oeste é o que eu estou descobrindo ultimamente. Então tem ali os seus encantos. Bacana, Solange. Solange é uma viajante inveterada. E um destino internacional? Destino internacional. Apaixonada pela Europa, mas eu digo que Paris, eu não sei qual é a minha relação afetiva com Paris, mas eu sou muito encantada pela França, de uma maneira geral. É um grande destino. Vamos lá. Solange, e uma cidade que você retornaria fácil? Uma cidade que eu retorno? Só uma dessa vez. Só uma. Uma que eu retorno fácil? Gente, são tantas opções, são tantas lindas que eu digo que eu quero voltar. No Brasil, uma que eu volto fácil é Rio de Janeiro e no mundo Paris. E no Rio Grande do Norte, Nísia Floresta. Olha aí, ó. Solange é uma danada, viu? E já planejou sua próxima viagem? Feriadão de novembro, estou indo conhecer Alter do Chão. Oh, que interessante. Quando a gente trabalha com um programa de regionalização, que a gente fica ouvindo demais interlocutores falando das belezas de cada estado. Então, Alter do Chão vai ser minha próxima carimbada. Solange, por fim, qual o sentimento de ser turista? O sentimento de ser turista é aquela oportunidade que a gente tem de enriquecer a nossa alma, o nosso espírito, de aprender, de vivenciar uma cultura diferente, uma gastronomia diferente, conhecer ali pessoas que têm um modo especial de estar vivenciando e contactando ali. Eu digo que isso vai do mochileiro ao 5 estrelas. Tudo tem o seu diferencial e que nos encanta. Pelo menos a mim me encanta. Eu fico assim... Meu marido é que fica louco, ele faz. Você sempre está pensando na próxima viagem? Eu fiz, sim, sempre estou pensando na minha próxima viagem. Já está planejando a próxima viagem. Pois é, e tanto assim, eu digo que se o Rio Grande do Norte tem em torno de 85 municípios do mapa do turismo, eu te digo, se você botar o mapa do Rio Grande do Norte aqui, eu conheço pelo menos 100 municípios do Rio Grande do Norte. Então eu falo com causa, que eu gosto do meu Rio. Propriedade. No Brasil, conheço a grande maioria dos destinos. E a meta agora também é explorar esse mercado internacional. Próximo destino, Marrocos. Olha aí, que coisa bacana. Solange sempre pensando e ela é seletiva. Assim, ela conhece, vai desbravando, conhecendo novos municípios potiguares, mas busca também novas regiões no Brasil e destinos internacionais. Realmente é uma apaixonada pelo turismo, é uma viajante que não vai parar nunca. Exato. Solange,
muito grato por sua participação no podcast FEMPTour. Foi um bate-papo descontraído. A gente passaria muito tempo aqui, né, falando sobre turismo. Foi uma grande satisfação. Muito grato Eu mesmo, que agradeço. viu? E fica um convite para quem assistiu o nosso podcast, vá para Nísia Floresta, vá conhecer os nossos destinos, as nossas praias, o nosso centro de cidade, fique hospedado alguns dias, experimente a nossa gastronomia e aos demais ouvintes estejam presentes na FEMPTour no próximo ano. E além de ir lá em Nísia Floresta, conhecer todos os seus atrativos, você que é um apaixonado pelo turismo, que acompanha o Turismo Potiguar, vai lá no YouTube e se inscreve no nosso canal, no podcast FEMPTour, que todas as terças-feiras, às 19 horas, será colocado no ar um novo episódio do podcast FEMPTour, o canal do Turismo Potiguar. Até mais!